Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou graduanda em Engenharia Química pela Universidade Federal de Itajubá e bolsista pelo programa PIBIC-FAPEMIC. O meu trabalho ele foi sobre aproveitamento eficiente do bagaço de malte utilizando secador solar, e eu fui orientada pela professora Maísa. Esses são os tópicos que vamos abordar nesse vídeo, começando pela indústria cervejeira e o bagaço de malte. Atualmente, o Brasil ele é o terceiro maior produtor cervejeiro do mundo e ele possui um dos maiores mercados na economia brasileira. Porém, existe uma questão socioambiental muito importante por trás dessa produção, que é a quantidade de resíduos gerados nesse processo. O bagaço de malte, como principal subproduto do processo cervejeiro, 85% de todos os resíduos gerados correspondem ao bagaço. E atualmente, a maior parte desse bagaço ele é destinado à alimentação animal. Só que o uso desse bagaço para alimentação animal, ele tem apresentado diversos problemas para os produtores rurais, porque a contaminação desse material por micro-organismos, ele tem ocasionado enfermidades em bovinos, como, por exemplo, intoxicação por fungos. Porque para longas distâncias, o transporte de bagaço de malte, ele vai se tornar altamente suscetível à contaminação microbiológica, por conta da elevada umidade e carga orgânica. Uma solução, né, para diminuir essa umidade é o tratamento térmico por meio da secagem. Porém, o processo de secagem é um processo muito caro e não é viável utilizar o processo de secagem para alimentação animal. Então, o intuito desse trabalho é utilizar a secagem para o bagaço de malte, porém com fins mais nobres. A secagem era uma operação unitária que ela basicamente vai retirar uma quantidade de água do material para que diminua essa umidade. É um tratamento térmico que vai ser muito utilizado como alternativa para diminuir a umidade e agregar valor em subprodutos, nesse caso, o bagaço de malte. A princípio, nesse trabalho, iríamos utilizar o secador solar, porque a secagem solar ela vai permitir obter produtos com qualidade desejada e com o mínimo de impacto ambiental possível. Como o secador solar não ficou pronto, nós passamos para o secador rotativo, que é uma excelente opção também. A nossa principal motivação para o uso desse tipo de secador é por conta da sua excelente adequação à secagem de materiais heterogêneos de origem orgânica e inorgânica. É o secador mais utilizado e ele possui uma vasta aplicação nas indústrias farmacêuticas, de fertilizante, de cimento e de açúcar. Uau! Dessa forma, nós utilizamos o software MATLAB para encontrar a melhor condição operacional de processo e de dados geométricos para o secador rotativo utilizando o bagaço de malte. O modelo matemático que nós utilizamos, ele consistiu em um conjunto de equações diferenciais de balanço de massa, tanto para as fases sólidas e fluidas, e uma série de equações algébricas, que descreveram a taxa de secagem, o tempo de residência e também a transferência de calor. Das equações 1 a 4, nós podemos observar as equações diferenciais provenientes de balanço de massa e energia entre a biomassa e o ar. Para obtenção da taxa constitutiva referente à taxa de secagem, nós precisávamos de dados de isoterma de equilíbrio de bagaço de malte. Por isso, fomos ao laboratório e fizemos experimentos com temperaturas de 40 a 60 graus, utilizando o método estático. Ou seja, foram utilizadas 11 amostras com diferentes concentrações de ácido sulfúrico para cada temperatura avaliada. Então, foi de 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65% e 70%. Dessa forma, conseguimos plotar o gráfico de isoterma de equilíbrio para as temperaturas de 40 e 60 graus. Nesse gráfico, nós podemos verificar que a unidade de equilíbrio ela aumenta com o aumento da umidade relativa do ar e ela diminui com o aumento da temperatura, como já era esperado. Foram feitas 113 combinações de variáveis de entrada de ar de secagem, vazão de sólidos, propriedades geométricas do tambor e condições operacionais do secador. E nós chegamos que a melhor condição operacional do processo é a mostrada na tabela 1. Com essa condição operacional, o secador ele se encontrou dentro da sua faixa recomendada e o seu tempo de residência foi de aproximadamente 16,8 horas. A umidade final da biomassa ela foi de 0,10 de base seca, se mostrando adequada para os processos de conversão termoquímica, como mostra na figura 3. Nós podemos concluir que os perfis de temperatura do sólido, do fluido, os perfis de umidade do sólido e do fluido, eles se mostram coerentes e consistentes fisicamente, assim como mostra na literatura. Futuros trabalhos poderão fazer a otimização a fim de encontrar uma condição mais econômica e energeticamente mais eficiente a partir dos resultados obtidos.